Boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no nosso canal. Estamos ao vivo, falando diretamente aqui para o Instagram, para o TikTok e possivelmente estaremos no YouTube. Boa noite, Gilmar, Margarita, Ruiz 27. E na live de hoje nós vamos falar sobre os 3 segredos sobre autoridade, posicionamento e comunicação intencional que ninguém te conta. Eu participei esse fim de semana de um workshop com o Christian Magalhães, que é um cara, um profissional, um especialista em comunicação intencional que tem como clientes Pablo Marçal, João Mena, que é um fotógrafo muito bem posicionado no mercado, já fotografou até o presidente e outras autoridades, e Caio Coppola, que é um jornalista da CNN, que tem milhões de seguidores. Então eu fiz o workshop do Christian Magalhães, fiz algumas anotações e vou compartilhar com vocês aqui gratuitamente. Então se você é um terapeuta, profissional liberal, médico, advogado, ou seja, se você é uma pessoa que deseja melhorar o seu posicionamento de mercado, se você quer gerar autoridade, eu tenho aqui algumas ideias para compartilhar com você. E além de compartilhar esses 3 segredos que ninguém te conta por aí sobre como gerar autoridade, eu vou revelar também os 5 pilares da autoridade, aquele que eu considero como 5 pilares, baseado no que eu aprendi no workshop também, com a minha experiência. Eu aprendo também sobre autoridade, sobre posicionamento, sobre imagem, com a Glaciele Garcia, que é uma grande empresária aqui de Belo Horizonte, e aliás ela vai fazer um evento agora, dia 30 de março, um evento exclusivo para mulheres em Belo Horizonte. Então, treinamento Mude com Glaciele Garcia, agora dia 30 de março, o link está na minha bio aqui do Instagram, tá? Então, neste evento, neste treinamento, que é um treinamento exclusivo para mulheres, a gente vai estar falando lá, eu vou estar presente também. Então será falado muito sobre essa questão de posicionamento, imagem, como a mulher pode se livrar dos seus bloqueios e traumas emocionais. Morena Nunes, bem-vinda. Guilherme, Maria Cecília, Nega Maria, Ana Lúcia, Gladys Maria, Santiago Medina, seja bem-vindo, boa noite. Joselita Luiz. Então, gente, continuando, além de falar os 3 segredos que ninguém te conta sobre autoridade e falar também sobre os 5 pilares da autoridade, eu vou te falar também 3 maneiras, 3 técnicas infalíveis para você gerar autoridade. E apesar de serem técnicas infalíveis, técnicas bastante seguras, tem muita gente que não faz, por bloqueio, por medo, por vergonha, por uma série de coisas. Então a importância de você gerar autoridade no mercado atual, como atrair clientes ultra qualificados, essa que foi a promessa do workshop lá do Christian Magalhães, um workshop chamado Efeito Hércules. Talvez você tenha visto uma propaganda dele, talvez tenha aparecido para você, pelo menos para mim apareceu várias vezes, porque eu estou conectado com esse assunto nas últimas semanas, nos últimos meses. Então a gente vem fazendo um trabalho para melhorar o nosso posicionamento de mercado. Então eu vou compartilhar algo com você aqui que pode fazer diferença para você. Quem se contenta com migalhas jamais irá desfrutar o banquete. Então essa é uma ideia que a gente também compartilha aqui. E a pergunta que eu te faço é: você é uma pessoa que vem aceitando menos do que você merece? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar como isso reflete a sua autoridade e o seu posicionamento? Você se sente uma pessoa respeitada e valorizada no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Já parou para pensar nisso? Quem é você hoje no mercado? Qual é o produto que você oferece? Você é um missionário ou um mercenário? E aí, qual a diferença entre esses 2 termos? Já já eu vou explicar para você. Então eu vou te ensinar como alcançar a verdadeira autoridade e um posicionamento sólido em qualquer área, seja você um terapeuta, um advogado, um médico, enfermeiro, um psicólogo, um mentor, um treinador comportamental, um treinador sistêmico, um profissional liberal que queira aprender maneiras de
melhorar aí a sua autoridade, o seu posicionamento no mercado, tudo bem? Então, gente, eu tô com praticamente 3 câmeras aqui, tá? Eu estou aqui no Instagram, no TikTok e também, possivelmente, estaremos no YouTube, tá? No YouTube não é ao vivo, deve vir somente a gravação depois. Então, gente, basicamente, Gleiciane, que bom te ter aqui, seja bem-vinda. José de Jesus, bem-vindo. Biel, do Parra, bem-vindo, gente. Então, gente, imagine o seguinte, olha só, imagine você ter uma fonte inesgotável de clientes. É isso que a autoridade faz por você. Para que uma pessoa quer autoridade? Ela quer autoridade para ela conseguir mais clientes, para ela vender mais. Para que ela quer vender mais? Para que ela quer mais clientes? Para ganhar mais dinheiro. Para que ela quer mais dinheiro? E aí eu não sei qual é o seu sonho, qual é o sonho de cada um aqui. Se o seu sonho é ganhar mais dinheiro para você comprar uma casa, comprar um carro, ter mais tempo com seus filhos, para viajar, para separar do marido, da esposa. Eu não sei qual é o seu sonho, mas a autoridade é isso, é você abrir caminho para novas possibilidades. Uma pessoa que tem autoridade no nicho que ela atua, no ramo que ela atua, ela é uma pessoa que ela vende mais. Com isso ela vai conseguir crescer mais, vai prosperar mais. Percebe? Então, nós vivemos no mundo capitalista. Então, buscar formas de rentabilizar mais aí é muito importante. Roberto, seja bem-vindo. Então é isso, gente. Basicamente é isso. E talvez o seu sonho não esteja ligado a nada material. Talvez o seu sonho seja poder sentar no restaurante e não mais escolher a comida pelo lado direito do cardápio. Será que você já passou por uma situação assim? Onde você sentou num restaurante para fazer uma refeição e teve que escolher a sua refeição olhando pelo lado direito do cardápio? Já parou para pensar nisso? Já aconteceu isso com você? Comigo já, várias vezes. Talvez o seu sonho seja poder acordar a hora que o seu olho abrir, sem ter que colocar despertador para te acordar, sem ter que vender o seu tempo para o seu chefe. Já parou para pensar nisso? Qual é o seu sonho? Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu estou aqui para te ajudar. Vou trazer algumas ideias que podem te ajudar a se posicionar melhor, a manter uma imagem melhor, a ter mais autoridade para fazer o que você faz hoje. Talvez você seja uma pessoa que esteja em busca de uma transição de carreira. E ao querer fazer a sua transição de carreira, você precisa talvez fazer o seu plano B funcionar mais do que o plano A. Talvez esse seja o seu objetivo e está tudo bem. Então, resumindo, se você é uma pessoa que você deseja gerar mais autoridade, eu já vou começar de cara te entregando aqui um conteúdo que eu paguei para ter acesso. Eu vou compartilhar aqui com você gratuitamente, tá bom? Então, o segredo número 1, a sua comunicação é um reflexo daquilo que está na sua mente e no seu coração. Mateus 12:34 fala o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. A sua comunicação é um reflexo do que está no seu coração e na sua mente. Já parou para pensar como as nossas palavras, elas refletem os nossos pensamentos e as nossas crenças, muitas delas limitantes? Amém, Gleiciane? Já parou para pensar na importância de você alinhar a sua mente, o seu coração e a sua comunicação para transmitir autoridade? Será que é coerente você ter uma boa comunicação, palavras bonitas que saem da sua boca, mas por dentro você está com o coração ferido? Uma mente com pensamentos poluídos, que só pensa em ganhar dinheiro, só pensa no financeiro, sem pensar em ajudar o próximo? Isso faz sentido para você? Para que você quer ganhar dinheiro? Você realmente quer contribuir com a vida dos outros? Ou você está preocupada somente com a sua vida, com o seu crescimento? Então,
O que eu vou propor aqui é você sim gerar autoridade, você manter uma boa imagem, mas se transformando de dentro para fora, começando com as suas emoções, com a sua identidade, com quem você é, com o seu propósito, se conectando mais com isso. E daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Você comunica o que está no seu pensamento, a qualidade dos seus pensamentos está conectada com os seus resultados. Anota isso. Os seus resultados estão diretamente relacionados à qualidade dos seus pensamentos. Se você tem pensamentos ruins, você vai vibrar numa energia ruim. E isso vai produzir não só pensamentos ruins, como uma energia ruim e automaticamente resultados ruins. Tá? Tudo aquilo que existe hoje no céu e na terra, tudo aquilo que tem forma, tudo aquilo que é matéria, foi antes idealizado na mente de alguém. Então, pensamento, energia, forma, matéria. Tá? Como a mentalidade afeta a forma como nos posicionamos no mercado. A sua forma de pensar, a sua mentalidade define o seu posicionamento. E o seu posicionamento é o que define o seu valor. Por isso que isso é tão importante. Nesse fim de semana, gente, no workshop, a gente estava participando lá. E o Christian Magalhães, que foi quem conduziu esse workshop, chamado Efeito Hércules, para mim, rodou muito essa propaganda, o que me leva a crer que ele investiu bastante em tráfego nos últimos meses nessa campanha dele, desde o mês passado rodando essa campanha. Então a gente estava lá aprendendo com ele e tinha uma menina, uma mulher, uma cubana, não vou citar o nome dela aqui por questão de ética, óbvio, mas ela veio para o Brasil e ela relatou lá que ela investiu R$55 mil numa mentoria e não teve o resultado que ela esperava. Mas é muita grana. Então, gente, cuidado também, tá? Abrindo um parênteses aqui, cuidado, tá? Com falsas promessas de mentorias, cursos, tá? Gente, quem tiver dúvidas e perguntas, tá? Quiser ir mandando aí, fica à vontade, viu? Já deixa um like aí, se tiver fazendo sentido aí esse conteúdo, já deixa um like, tá? Mas quando a gente fala de mudar a nossa forma de pensar, de mentalidade, o que eu recomendo, gente? Mudar sempre de ambientes. Quanto mais ambientes você variar, buscar estar com pessoas novas, em ambientes de aprendizado, fazendo um curso, uma mentoria, curso online, lendo um livro, assistindo um conteúdo gratuito no YouTube. Qualquer coisa que te faça mudar de ambiente é benéfico. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre um treinamento, que ele é um treinamento de ressignificação de crenças limitantes, uma ressignificação profunda, que é um treinamento chamado Return. Eu fui lá em São Paulo fazer esse treinamento, são 3 noites. E nessas 3 noites, na primeira noite, você aprende uma técnica para você identificar quais são as suas crenças limitantes. Então você entra em contato com essas crenças, muitas vezes isso está enraizado de coisas que vêm da infância. Uma vez que você identificou essas crenças limitantes, na segunda noite, a gente faz uma vivência de ressignificação profunda dessas crenças. E na terceira noite, a gente faz um outro processo onde você vai transformar aquela crença limitante em uma crença fortalecedora. Qual é o antídoto para aquela crença? Então existem técnicas, existe um formulário que você preenche, que você vai chegar nessa resposta. E para vocês terem uma ideia do quão impactante é esse treinamento, chamado Returning, teve pessoas que saíram desse treinamento e tatuaram no braço a sua lei eterna. O que ele chama de lei eterna e lei pessoal? Lei pessoal corresponde à crença limitante que você carrega, ou às crenças limitantes que você carrega. Às vezes pode ser mais de uma. Tá? No treinamento isso é permitido, você identificar uma ou duas crenças limitantes que te incomodam, que te travam ali para você ser feliz, para você prosperar, etc. Então você identifica essas crenças e que são chamadas de lei pessoal, depois transforma elas numa crença fortalecedora, uma crença positiva, que a gente chama de lei eterna. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então, gente, fechando esse parênteses aqui, não dá para falar aqui sobre esse treinamento, eu só estou dando um exemplo, né, que existe esse treinamento, né, que é um dos caminhos que você pode buscar para
se livrar de certas crenças limitantes que limitam seus resultados, que te limitam na vida, que te limitam a prosperar. E eu passo agora a falar do segredo número 2. Recapitulando o primeiro segredo, a sua comunicação é um reflexo do que está no seu coração e na sua mente. Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Tá? Então enche seu coração de coisas boas, que aí vai sair coisas boas da sua boca e a sua imagem vai melhorar, seu posicionamento, sua autoridade, tudo muda. Então comece mudando de dentro para fora. Então no segredo número 2 a gente vai falar sobre o paradoxo da autoridade. E o que é o paradoxo da autoridade? Antes de explicar o paradoxo da autoridade, tem uma coisa que eu mencionei aqui na abertura, que foi falar sobre a diferença entre o missionário e o mercenário. Que tipo de profissional você é hoje no mercado? Você é um profissional missionário que vive de missão, de fazer o bem, namastê, gratiluz, que reza para pagar a conta de internet. E eu trago aqui reflexões que foram passadas lá no workshop. Foram colocadas essas ideias, essas formas de pensar. Você tem agido como um profissional missionário ou um profissional mercenário? Então o missionário é aquele que vive à base de trocas, que cobra barato, que acende vela para pagar a conta da internet, que cobra muito abaixo do que merece. Responda para você mesmo, para você mesma. Você tem cobrado abaixo daquilo que você merece? Pense nisso. E quem é o mercenário? Aquela pessoa que gera valor para poder cobrar mais. Se você pesquisar o significado da palavra mercenário no dicionário, você vai encontrar que o mercenário é aquela pessoa que só pensa no lado financeiro das coisas, sem se preocupar com o bem-estar alheio. Ela só pensa no ego dela, só pensa em ganhar dinheiro. É você preocupar com o financeiro sem ter o propósito de realmente ajudar, de contribuir. Então isso que é o mercenário. Eu ouvia muito falar esse termo em relação aos advogados, né? Todo advogado é mercenário. E eu nunca entendi o significado dessa afirmação até o dia que eu precisei de um advogado para cuidar de questões familiares. E para mim foi uma constatação que realmente, pelo menos os advogados que eu tive contato aqui, a maioria foram mercenários, tá? Ainda não encontrei um advogado que me representasse à altura naquilo que eu preciso. Então, gente, a ideia que eu trago aqui não é que você seja um profissional mercenário que cobra mais caro só pensando no dinheiro, mas que você faça um trabalho de qualidade, pensando sim em cobrar caro, mas no sentido de ser bem remunerado, ser bem remunerada, mas não só pensando no dinheiro, não fazendo algo sem propósito, só para enriquecer ou para ganhar dinheiro às custas dos outros, assim como a maioria das empresas de marketing digital tem feito, né, utilizando um monte de gatilhos mentais para angariar clientes, para vender curso online para a pessoa e depois não agrega valor na vida daquela pessoa, que às vezes é uma mãe de família, uma mãe solteira que está cuidando de um filho, 2, 3, 4 ou 6 filhos, como uma mulher que eu conheci recentemente. Para quem não sabe, eu trabalhei como motorista de aplicativo nos últimos 2 anos. Eu parei de trabalhar de motorista de aplicativo em janeiro. E no finalzinho do ano passado eu conheci uma mulher que ela tinha 6 filhos. E o marido dela faleceu. E ela cuidava de 6 filhos sozinha. Então, é sobre isso. É sobre sim você poder cobrar mais caro, mas fazer algo com propósito, com o propósito de ajudar, de agregar valor na vida daquela pessoa. Tá? E qual que seria então esse paradoxo da autoridade? O paradoxo da autoridade, ele vai dizer o seguinte: a maioria das pessoas espera ser reconhecida como autoridade para agir como tal. Mas o verdadeiro segredo é você agir como autoridade para se tornar uma. Então, exemplo prático, como grandes nomes do mercado começaram a agir como autoridades, mesmo antes de ser reconhecido. Fazer aquilo que as autoridades fazem, mesmo antes de ser reconhecido ou ser reconhecida como uma.
Você não precisa se tornar autoridade para começar a fazer coisas que as autoridades fazem. Ao contrário, começa a imitar, começa a modelar essas pessoas, que aí durante o processo você vai se tornar uma autoridade. Você vai perceber coisas que são necessárias para você evoluir. Então comece de um jeito não perfeito e vai aprimorando. Vai ficando bom ao longo do processo, vai ficando excelente, mas começa do jeito que você dá conta. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu quero dar um exemplo. Primeiro, gente, Pablo Marçal declarou em uma palestra que já escreveu 67 livros e fatura milhões por mês com livros. Outro exemplo, coach Paulo Vieira, tá? Não é o autor da Globo Paulo Vieira, é o coach Paulo Vieira. Ele já vendeu 12 milhões de livros. Ele foi 6 anos o autor mais lido do Brasil. 6 anos consecutivos. Exemplo da Elaine Ourives. Vendeu 20 milhões de livros físicos. Já escreveu mais de 200 livros diferentes, livros digitais. Ela foi reconhecida no palco de um evento da Eduz, onde ela faturou mais de 100 milhões de reais, vendendo seus infoprodutos, livros, mentorias, cursos. Gente, o que essas pessoas têm em comum? Todas fizeram uma coisa semelhante, elas escreveram um livro. Então olha essa ideia, se você não tem talento para cantar, para dançar, nem toca nenhum instrumento musical como eu não tenho nenhum tipo de talento assim, mas eu sei escrever, eu sei sentar a bunda na cadeira e escrever, eu sei. E você? Você sabe escrever? Mas eu não sei escrever muito bem. Você não sabe escrever muito bem? Pois é, eu vou te apresentar o ChatGPT. Qualquer coisa errada que você escrever lá, o ChatGPT corrige para você em segundos. Então, uma pessoa hoje que dá desculpa de não escrever muito bem para não escrever um livro, é uma desculpa esfarrapada. Me desculpa o sermão, mas é uma desculpa muito esfarrapada. Absolutamente é uma desculpa esfarrapada. E aí eu bato naquela tecla. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Isso é uma pura verdade, gente. Tânia Abreu, Fabrícia Oliveira, bem-vinda, sejam bem-vindos, gente. Obrigado pela presença. Então, gente, tá fazendo sentido aí pra vocês? Se quiserem mandar perguntas aí, fazer algum comentário, já vai deixando um like aí nessa live. Quem estiver assistindo pelo YouTube, Maria Esperança Gonzalez, seja bem-vinda. Então, gente, é isso. Então, resumindo aqui para você, o néctar do segredo número 2, a nata, o filé mastigado aqui para você. A partir de hoje, fala assim, a partir de hoje, eu vou começar a fazer aquilo que as autoridades fazem, mesmo antes de ser reconhecido ou reconhecida como uma autoridade. Pegou a visão? Comece a fazer, tá? Que o resto vem, o resto é consequência. Tem um livro, gente, do Dr. Lai Ribeiro, que eu li quando eu tinha 17 anos, chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que tem uma frase que diz o seguinte: ouse fazer, e o poder lhe será dado. Um outro livro que se conecta com essa mensagem é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Comece a fazer, e o poder lhe será dado, tá bom? Então o poder da ação é muito importante. O poder de você ir para a prática, de você fazer efetivamente. Hoje em dia tem se falado muito em treinamentos ativacionais em vez de treinamentos motivacionais. Você já vê esses treinamentos de imersão, sei lá, você vai num treinamento desses aí comportamentais, que você sai de lá pilhado, epa! E na segunda-feira você não entra em ação, você não faz nada diferente pro teu negócio, você continua na mesma. Então, gente, estou dando o exemplo do livro aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, aí vai variar de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua visão. Mas esse, para mim, é um dos exemplos mais óbvios que tem. Recentemente eu criei um canal no YouTube chamado Escritor Milionário. Eu sou o autor desse canal. E quando eu fui escolher o nome do canal e que eu fui fazendo os cortes, ele é um canal que eu tenho os vídeos principais, eu estou fazendo um curso gratuito lá sobre como escrever um livro.
E estou com uma meta, com o objetivo de fazer o canal crescer através de cortes. E quando eu comecei a fazer os cortes, gente, cada vez que eu ia fazer um corte, fulano fatura milhões vendendo e-books, fulana fatura milhões vendendo PDF, fulano faturou milhões vendendo livros digitais, fulano faturou milhões vendendo livros físicos. Então olha só, PDF, e-book, livro digital e livro físico, pessoas faturando milhões. Então quando eu escolhi o nome Escritor Milionário, eu falei, cara, esse nome faz todo sentido, apesar que para muitas pessoas é distante. Elas não acreditam que pode se tornar milionárias. Agora eu te convido a fazer uma reflexão. Todos esses autores que eu citei, Pablo Marçal, Elaine Ourives, o Paulo Vieira, Marcos Ramos, que é o outro empreendedor, foi no podcast da QIFI. O cara já faturou mais de 5 bilhões vendendo e-books na internet. Todos eles, sem exceção, vocês concordam comigo que eles começaram com o primeiro livro? Assim como você, se você pegar a visão, se você tiver a visão, e aí eu destaco aqui a importância de você ter uma visão empreendedora, não um empreendedor visionário, aquele que tem a capacidade de enxergar no futuro, de enxergar aquilo que os outros não enxergam. Então, a partir do momento que você tiver essa visão, você vai tomar uma decisão, e é só isso que você precisa para começar. A partir do momento que você tomar a decisão de fazer, você vai atrás dos recursos, você vai ir atrás das ferramentas para poder fazer acontecer. Então pense nisso, mas todas essas pessoas que eu citei aqui, e que tem vídeos, tem provas sociais, lá no meu canal do YouTube, o Escritor Milionário, provando isso que eu estou falando, você vai ver o quanto esse mercado é abundante. Repito aqui, você não é obrigado a escrever livro, estou te dando um exemplo que não necessita de você ter um talento para dançar, para cantar ou para tocar um instrumento musical. Tá? É uma coisa, né? Escrever é algo que você aprendeu na escola, e mesmo que você não tenha habilidade, hoje você tem uma inteligência artificial que te dá um texto perfeito. A inteligência artificial te dá um texto perfeito. Bem-vinda, Aninha. Bem-vinda, Elza. Então, não é mais desculpa hoje em dia você ser uma pessoa que não escreve bem para você não escrever o livro, tá bom? Então, gente, esse é o segredo número 2, é o paradoxo da autoridade. Não é você querer ser autoridade para fazer alguma coisa após se tornar autoridade. É você fazer essa coisa, e este processo de fazer essa coisa que outras pessoas que já são autoridade fazem é que vai te tornar uma autoridade. É claro, fazer essa coisa, seja produzir um curso, criar uma mentoria, escrever um livro, escrever um e-book, o processo vai te lapidar, vai requerer um esforço. Por exemplo, você vai escrever um e-book. Que tipo de e-book você vai escrever? Um e-book de 10 páginas ou um de 90 páginas? O quanto você vai se dedicar a essa atividade? Ou você quer fazer 1 tonelada de e-books para sair vendendo? Qual que é o seu objetivo? Então a gente está falando aqui, gente, de autoridade no sentido de fazer parte de um grupo seleto de pessoas que estão faturando aí as suas dezenas de milhares de reais. Tem gente fazendo aí uma renda de 8, 9 mil reais por dia vendendo e-books. E eu não sei se você se sente assim, mas quando eu vejo isso, quando eu escuto esse tipo de coisa, eu me sinto um idiota, um imbecil, porque eu não consigo fazer essa renda. Né? O que será que eu estou fazendo de errado para não conseguir fazer tanto resultado quanto os outros fazem? O que o outro sabe que eu não sei? Mas independente de eu não ter esse resultado ainda, eu tenho a visão, eu tenho a convicção. E é isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, com você. Coisas que eu aprendi, que fizeram sentido para mim e que pode fazer sentido para você. Tá bom? Estou citando as fontes, as referências, tudo mastigado aqui para você. Então daqui a pouco eu vou revelar as 3 maneiras infalíveis de se gerar autoridade. Mas antes eu vou te mostrar quais são aqueles que eu acredito serem os 5 pilares da autoridade. E para definir esses 5 pilares, eu criei um acrônimo chamado API. E-I-P-P-I. API. E eu vou explicar o que significa cada uma dessas letras. Lembrando que um acrônimo é um conjunto de letras onde cada inicial tem um significado. E é o que eu vou te explicar a partir de agora, tá bom?
Muito bem. Então, gente, quando a gente fala em 5 pilares, imagina o seguinte, imagina um prédio e esse prédio é sustentado por 5 pilares. Esse prédio sustentado por 5 pilares, imagine como se fosse um prédio de 2 andares. O primeiro andar é você e o segundo andar é o seu negócio. Pegou a visão? Então são 5 pilares segurando o prédio e 2 andares. Você é o primeiro e o andar é o segundo. Percebe que para chegar no segundo andar, você tem que passar pelo primeiro, necessariamente. Você vai subir uma escada, passou pelo primeiro andar até chegar no teu negócio. Ou seja, você é a base do teu negócio. Então eu vou explicar esses 5 pilares, primeiro em relação a você. Como é que você tem que fazer para melhorar a sua autoridade baseado nesses 5 pilares. Então, em relação a você, o pilar número 1 é de APE, encontrar seu melhor estado emocional. Esse que é o seu objetivo. Você quer ter autoridade, quer melhorar seu posicionamento, quer manter uma boa imagem? Então o primeiro ponto é cuidar das emoções. Não adianta você passar um batonzinho bonitinho, pentear o cabelo, fazer uma escova, pintar o cabelo, sei lá o que você vai fazer para ficar mais bonito ou mais bonita. Não adianta você estar todo chique, bonito por fora, mas por dentro não tá legal. Quando eu pedi exoneração do serviço público, em maio de 2023, eu tive um burnout, depois de passar por uma separação, uma situação de alienação parental, depois de responder uma falsa queixa de Lei Maria da Penha na delegacia. Eu tive um burnout, um esgotamento, que me levou a sair do serviço público. Tentei tirar licença saúde, não consegui. Tentei tirar uma licença chamada LIP, licença para interesse particular, que é uma licença onde eu fico até 3 anos fora do serviço público, sem remuneração. Depois eu poderia voltar, é o que diz a lei. Só que eu também não consegui tirar essa licença. Então, ninguém sabia o que eu estava sentindo por dentro. Ganhava bem. Ele Garcia, boa noite. Então, gente, eu vou revelar aqui algo bastante íntimo, mas eu, como sempre fui servidor público, não tenho vergonha de contar isso. Então, para mim tá tudo bem, tá tudo certo. A minha renda já era publicamente exposta no portal da transparência. Mas eu ganhava, para vocês terem uma ideia, uma renda de R$ 12.400 bruta. Eu estava no penúltimo nível do meu plano de carreira. No último nível eu iria ganhar 13, que é a renda que eu iria me aposentar. Mas eu estava tão mal naquele burnout, naquele transtorno ansioso e depressivo, conforme veio ali o CID nos atestados, conforme eu estava naquele momento de angústia profunda. Depois eu acabei descobrindo por conta própria que o que eu tinha era uma angústia profunda. E eu fiz isso assistindo uma série de reportagens da Band que falavam sobre angústia. Quando o repórter começou a explicar o que era angústia, eu falei, cara, ele está falando de mim ali, é a minha vida que está ali. Então, é isso, é sobre encontrar o seu melhor estado emocional. E aí você talvez precise de um psicólogo, talvez precise fazer uma terapia, talvez precise fazer treinamentos de alto impacto, imersões, workshops, mentorias, ler livros. Eu não sei o que é o que você vai fazer, mas perceber o quanto você está bem consigo mesmo, consigo mesma, é o primeiro passo. É o primeiro passo de tudo. Então saber identificar isso e buscar meios de se sentir melhor é fundamental, tá bom? Então esse é o significado da letra E do APE, encontrar seu melhor estado emocional. O segundo pilar diz respeito a encontrar a sua identidade. Lembrando que a identidade ela muda ao longo do tempo, e a identidade diz respeito a quem você é. Quem sou eu, Ednardo? Eu sou honesto, sou humilde e tenho hombridade. 3 Hs. Adoro essas palavras, me identifico com elas. Assumir isso como identidade. E eu não vou aprofundar em cada uma delas, mas eu quero só dar o exemplo aqui da honestidade. Durante o período que eu fui servidor público federal, muitas vezes eu trabalhei junto com a PRF, a gente ia fazer operações nas rodovias, nas rodoviárias, às vezes trabalhando com transporte de cargas, às vezes com transporte de passageiros clandestinos, e a gente ouvia o tempo todo relatos de motoristas que pagavam propina para policiais rodoviários federais nas estradas e rodovias pelo Brasil. E certa vez
um cara veio com uma nota de R$ 20, me oferecendo R$ 20 para poder não fazer a multa para ele. Sabe o que eu fiz? Eu falei para ele o seguinte: meu irmão, se você passar aqui errado 300 vezes, você vai levar 300 multas. É isso que eu falei para ele. E se você me mostrar essa nota de R$ 20 mais uma vez, eu vou te dar voz de prisão aqui. E a gente vai ali pra salinha do policial ali e você resolve com ele lá. E não dava brecha. Por que isso? Eu me posicionava. Por que eu me posicionava? Porque eu tinha isso como valores. Eu sabia a minha identidade. Eu não dava brecha para aquele tipo de situação. Eu tenho 3 filhos para criar. Na verdade, um hoje já está adulto, mas, né? Na época eu ainda tinha 3 filhos para criar. Eu não ia comprometer ali o meu cargo por causa de um crime, né? Isso é um crime, né? Um fiscal que faz isso é um criminoso. Inclusive os policiais rodoviários federais que faziam isso também são criminosos, né? É os que aceitam receber propina. Conforme relato dos motoristas, tá? Não estou acusando ninguém de nada aqui, só estou relatando os relatos que eu ouvi de motoristas, principalmente caminhoneiros, né? E, aliás, o meu cunhado, meu ex-cunhado também era caminhoneiro. Ele contava que o patrão dele já deixava dinheiro próprio para propina nas viagens que ele fazia. Isso é uma realidade do nosso país, infelizmente, né? Então, na gíria a gente chama isso de comer bola, né? Oi, Janaína. Janaína Pereira, boa noite, bem-vinda. Então, isso que na gíria o pessoal chama de comer bola, tá? Então, encontrar a sua identidade tem a ver com saber quem você é, tá bom? E aí a gente vai para o pilar número 3, né, do APE, que é o propósito. E aí eu vou te contar uma coisa que não te contaram até hoje sobre propósito, que talvez você não saiba. Você que tem dificuldade para encontrar o seu propósito, você que até hoje não sabe por que você está aqui. E sobre isso tem uma frase muito legal que fala o seguinte: existem 2 momentos muito importantes na vida de um ser humano. O primeiro é quando você nasce. E o segundo é quando você descobre por que você nasceu. Olha que linda essa reflexão sobre o propósito. Então, se você é uma pessoa que até hoje não encontrou o seu propósito, o seu propósito tem que ser encontrar um propósito. Então, eu estou te dando aqui um propósito temporário. Se você não descobrir o seu propósito, que o seu propósito seja encontrar um propósito. Uma vida com propósito é uma vida mais feliz, ela é uma vida com sentido. Enquanto você ainda não encontrou o seu verdadeiro propósito, dê um sentido àquilo que você está fazendo. Esses dias eu reencontrei uma pessoa que eu não vi há muito tempo. E essa pessoa relatou que ela cometeu uma tentativa de autoextermínio no mês de dezembro agora, foi parar no hospital, teve 21% do seu corpo queimado. E hoje eu conversei com ela sobre o propósito, sobre buscar os caminhos, criar possibilidades, criar oportunidades. Então, ter um propósito é muito importante. Aqui também eu coloco a diferença entre você ter um emprego e uma profissão. O emprego é aquela atividade que você encontra ali por um tempo para pagar a conta. A profissão você escolhe. Você se prepara para ela, você estuda para ela. Então, por exemplo, eu trabalhava de motorista de aplicativo, eu amo dirigir. Escolhi como profissão. As terapias não estavam me dando ali a renda que eu desejava, então eu resolvi fazer ali um trabalho como motorista de aplicativo para obter uma renda mais imediata. Se de repente alguém me convidasse para trabalhar como balconista de uma padaria, seria um emprego. Por quanto tempo eu iria permanecer nesse emprego? E aí está um grande problema da maioria dos brasileiros. Às vezes a pessoa encontra aquele emprego que vai proporcionar para ela ali uma renda temporária e ela fica por anos, décadas, passa a vida naquele emprego, se aposenta, ganhando um salário mínimo pelo INSS. Essa é a realidade de muitos. Meu pai mesmo, gente. Meu pai se aposentou há alguns anos, umas décadas atrás, com uma aposentadoria proporcional, que não é capaz de prover o sustento dele e da família.
Ele tem que trabalhar. Meu pai tem 70 anos e trabalha até hoje. E é a realidade de muitos brasileiros. Então, gente, é isso, tá? Encontrar seu melhor estado emocional, encontrar sua identidade, definir o seu propósito, ou encontrar o seu propósito, ou se você ainda não tem o propósito, que o seu propósito seja encontrar um propósito, tá bom? Assuma isso como um propósito temporário, para que você não fique levando uma vida aí sem sentido, tá? Uma vida sem rumo, tá? O quarto pilar, gente, do APE é o posicione-se. Aí sim entra uma questão de posicionamento. Uma vez que você está bem emocionalmente, você encontrou sua identidade. Quem que você é? Os meus valores, repetindo aqui, humildade, honestidade e hombridade. Esse sou eu. Esse é o Ednar. Esses são meus valores, tá? Encontrou o seu propósito, você vai se posicionar. E aí, pensando na profissão que você escolheu, como é que você se posiciona no mercado? Como é que você se comunica para as pessoas? Quanto você cobra? Ou seja, você aceita trabalhar para outra pessoa, prestando um serviço ou fornecendo um produto? A troco de quanto? Nesse workshop que eu participei esse fim de semana, foi no momento que foi feito lá o pitch de vendas. Então era um workshop que a gente pagou lá um valor simbólico para participar. E na hora de fazer o pitch de vendas, isso é super normal, essa estrutura, né? Você faz um workshop, faz ali um curso, dentro do curso, dentro do workshop, dentro do treinamento, a pessoa que está conduzindo ele vai te fazer uma oferta de algum outro produto ou serviço de mais valor. E o que eles ofereceram lá, juntando todos os bônus e produtos, infoprodutos, era mais de 60 mil reais, e no final das contas eles reduziam aquilo para 3.500, e várias pessoas compraram. Então, gente, como você se posiciona hoje no mercado? E uma vez que você se posicionou, aí sim vem a questão da imagem, de se cuidar, de cuidar do seu cabelo, da sua roupa, de talvez conectar o seu posicionamento com os arquétipos. Aí você pode fazer um estudo dos arquétipos, por exemplo. Então eu venho me posicionando nas redes sociais com o arquétipo do sábio. Então olha os símbolos do sábio que estão aqui, olha quantos livros, olha a estante. Talvez eu poderia estar usando um óculos, talvez vocês vão me ver aqui colocando um óculos futuramente, tá? Então, gente, basicamente é isso. Esses são os 5 pilares: emoções, identidade, propósito, posicionamento e imagem, tá? Só que nós falamos em relação à pessoa. E em relação ao seu negócio, como é que ficaria essa ideia? Então, o primeiro pilar, emoções. Em termos de negócio, qual que tem que ser o seu objetivo? Conectar-se emocionalmente com o seu público. Talvez contando a sua história, mostrando as suas vulnerabilidades, a sua autenticidade, as suas dores. Ou você é uma pessoa que se posiciona mostrando só o lado bom? Essa é a sua estratégia? Está funcionando? Pense nisso. O segundo pilar, em relação à identidade. Construir uma identidade sólida que ressoe com o seu público. Qual é a sua essência? Como transmitir a sua essência com clareza? Ah, Ed, mas eu tenho vergonha, sabe? É porque eu tenho medo, né, do que os outros vão pensar. Então, faça terapia. Busque solução. Até quando você vai ficar sentindo vergonha? Já parou para pensar nisso? Faz um curso de oratória, um curso online, uma mentoria. Faz aula de dança. Teve uma palestra que eu assisti aqui de um grande palestrante que ele dava essa dica. Fazer aula de dança melhora o seu preparo físico, melhora a sua postura. Você vai melhorar a sua postura, vai ficar com uma postura mais esbelta. Então, fazer aula de dança, gente, eu fiz isso. Eu lembro quando eu passei no concurso da NTT em 2010, que eu fui morar lá em Cachoeiro. Eu lembro que eu fui fazer aula de dança. Eu fiz 4 meses de aula de dança. E realmente, gente, melhora o bem-estar. É uma atividade física, então produz serotonina. A aula de dança, ela melhora a sua postura, a sua desenvoltura. Ela melhora a sua conexão com as pessoas. Você vai olhar nos olhos do seu par. Você vai se conectar com pessoas. De vez em quando rolavam uns grupos lá que a gente saía para dançar. As pessoas saíam para dançar.
a galera lá da academia onde eu fazia aula. Então, dependendo do seu nicho, dependendo do nível de resultado que você quer alcançar, você vai ter que falar em público. E fazer aula de dança vai contribuir para isso. Por tudo isso que eu falei. Melhorar bem-estar, postura, desenvoltura, se conectar com pessoas, perder a timidez. Gente, só mais um exemplo, tá? Sobre aula de dança. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava como servidor federal, então eu viajava muito. E eu fui fazer uma viagem para Curitiba. Fui para Curitiba e eu tava numa fase que eu viajava muito e eu ficava dando desculpa que eu não tinha tempo de ir pra academia. E eu pensei o seguinte, cara, todo lugar que eu vou, tô numa cidade diferente, e a maioria das academias deixa você fazer uma aula experimental. Falei, cara, eu pego 2, 3 academias ali nos arredores do hotel, faço uma aula experimental em cada uma das academias, eu vou malhar de graça a semana inteira. E fiz isso. E claro, gente, eu perguntava, às vezes tinha aula avulsa, se eu gostasse do lugar, eu comprava aulas avulsas. Então eu chegava com esse discurso. Eu falava, vocês têm aula avulsa aqui? Ah, tem. Quanto que é? Ah, tanto. Tem aula experimental também? Posso vir conhecer? Pode. E aí numa dessas academias tinha uma academia que dava aula de dança. Aí eu falei, posso vir fazer aula de dança? Pode. Aula experimental de dança. Gente, quando eu cheguei nessa aula experimental de dança, era uma aula de merengue. Boa noite, Roseli, bem-vinda. Pensa você no local que você não conhece ninguém. Uma aula de merengue. Não sei se você já viu o que é uma aula de merengue, mas o ritmo do merengue, você rebola o tempo todo. No primeiro minuto de aula, o professor chegou para mim, pediu para eu colocar a mão na cintura e rebolar, rebolar, rebolar. Gente, imagina, para um homem que não sabe dançar muito bem, chegar numa academia onde ele não conhece ninguém e já fazer uma aula rebolando. E você sabe qual foi o resultado disso? Acho que levou 5 minutos talvez. Eu fiquei ali rebolando desajeitado, com vergonha. Mas depois de 5 minutos eu já estava à vontade, já estava ali com a minha dama, fazendo os movimentos, com aquele gingado e rebolando. Mas o que demandou isso? Eu tive que entrar em ação. Então a dança te ajuda a perder a timidez, tá? Então fica essa dica. Faça aula de dança com o objetivo de perder a timidez, de destravar, de se conectar com pessoas, trabalhar postura, desenvoltura, tá? Então é isso, gente. Eu tinha outro professor também que dava aula de forró, que ele orientava as alunas a ficar de roupa íntima na frente do espelho e rebolar, com o intuito também de perder a timidez. Então, alunas mulheres que chegavam lá, que eram muito tímidas, o meu professor, que ele era um cara, ele dançava muito, esse cara, e ele tinha essa técnica que ele orientava as alunas dele, fazer esse exercício de ficar de roupa íntima na frente do espelho, rebolando para perder a timidez. E aí, se você fizer isso e não conseguir, é sinal que tem alguma trava aí emocional. Talvez você precise de terapia, tá? Então, mas já é uma descoberta, né? O que não te desafia não te transforma. Então, se colocar na frente de situações desafiadoras é o que vai fazer você crescer, tá bom? Bom, só para recapitular, eu fiz uma live falando sobre isso, os 3 pilares do empoderamento, os 3 pilares do poder, que aquela pessoa muito medrosa, o que ela precisa fazer para se empoderar? Desculpa, gente. Então, imagine que você está numa situação de medo. Antes de você chegar ao empoderamento, antes de você obter o poder naquilo que você deseja realizar, para você sair do estado de medo e se empoderar, você precisa passar pelo estado de clareza. Medo, clareza, poder. Como é que você faz para sair do estado de medo e ir para o estado de clareza? O primeiro passo é tomar uma decisão. Encher o peito de coragem e decidir. Uma vez que você decidiu fazer algo diferente, para chegar ao estágio da clareza, você precisa de conhecimento. Buscar conhecimento. É isso que vai te trazer a clareza. Uma vez que você buscou conhecimento, estudou sobre aquilo que você quer realizar e está tudo mais claro sobre o que você precisa fazer, você vai entrar em ação. E é a ação que te dá o empoderamento, é a ação que te dá o poder. Então fez sentido? Medo, clareza, poder.
para sair do estado de medo, você precisa tomar uma decisão, ter coragem de tomar uma decisão. Depois que tomou a decisão, buscar conhecimento para você chegar ao estágio de clareza. E uma vez que você chegou ao estado de clareza, você entra em ação e é isso que vai te empoderar e vai chegar ali ao estado de poder. Tudo bem? Tá fazendo sentido, gente? Espero que sim. Então essas são as 3 etapas do empoderamento. E agora, no passo 3, que é o pilar 3 aqui do seu negócio, que é o propósito. Aqui eu vou te revelar o segredo número 3, que diz o seguinte: o propósito é a força motriz por trás da autoridade. O propósito é a força propulsora por trás da autoridade. Como um propósito claro te posiciona como referência. E ter um posicionamento é aquilo que define o seu valor. Quem não se posiciona não se valoriza. Tá? Então, gente, pilar 4, posicionamento. Escolher seu nicho, definir sua mensagem. Tá? Tem um treinamento chamado Gaivotas. Zinolia Luiz, bem-vindo, bem-vinda. Nesse treinamento Gaivotas tem um momento, uma vivência chamada Eu Mereço Viver. Tem várias vivências lindas, gente, nesse treinamento, mas essa é uma vivência muito linda, Eu Mereço Viver. Em que você está no estado de relaxamento, você vai entrando em contato com tudo aquilo ao longo da sua história que você se identificava, se conectava, que você se sentia bem. Quais eram as coisas que você tinha capacidade e habilidade para realizar? Então essa vivência mostrava isso. Então isso ia te colocando em contato ali com a sua identidade, com o seu propósito, tá? Mas esse exemplo aqui, quando a gente fala de negócio, ele serve para te mostrar quais são as suas inclinações profissionais. Né? O que você nasceu para fazer? O que é aquilo que você faz de melhor? Tem até uma técnica chamada Ikigai, que é muito bacana depois, se você quiser pesquisar. Não vou entrar em detalhes aqui devido ao tempo, mas o Ikigai também vai te mostrar um caminho sobre isso, tá? Para você achar aquilo que você gosta de fazer. Então, gente, existem 2 caminhos que você pode seguir. Você pode ser um profissional generalista, que é o que o Pablo Marçal faz, por exemplo, ou você pode ser um especialista. Eu vou pegar aqui o exemplo do Érico Rocha, que é o cara número 1 do Brasil de lançamentos. Talvez o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, fatura bilhões aí com lançamentos. Ou o Leandro Ladeira, que é especialista em perpétuo, em lançar infoprodutos vendendo de modo perpétuo, sem fazer lançamentos. De qual que é a diferença? Lançamento. Você produz conteúdo o ano inteiro, ou durante um determinado período de tempo inteiro, e durante um dia ou algumas horas desse período você abre ali o seu carrinho e conduz as pessoas para comprarem somente naquele período. Então você tem uma enxurrada de pessoas comprando e isso representa a possibilidade de você faturar milhões com seu produto na internet, tá bom? E o perpétuo é aquele modelo de oferta em que você oferta o ano inteiro, em que você não limita o acesso das pessoas àquele infoproduto, tá bom? Então basicamente é isso. E o Pablo Marçal, então, tem essa diferença. O Pablo Marçal, ele é um generalista, ele fala de tudo, ele vende sobre tudo. E outros modelos defendem a ideia de você ser um especialista. Qual que é mais fácil? De acordo com o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, você se especializar em algo é um jeito mais fácil de você dominar aquela área, porque você só tem que estudar sobre ela, tá? Então, teoricamente, é mais fácil fazer isso do que você ser um generalista e ter que ter conhecimento em várias áreas, tá bom? Então, quando você se especializa em algo, você aumenta a sua probabilidade de se tornar referência naquele assunto, naquele tema que você escolheu, tá bom? E por último, o 5º pilar da imagem associada ao seu negócio. Qual que é a logomarca que você vai usar? O que você vai comunicar com a sua marca? Qual a aparência? Qual a linguagem? O quanto você vai ter de presença no digital, que hoje em dia é a base de tudo. Como trabalhar a sua imagem para transmitir mais autoridade. Então agora eu vou te dar algumas soluções, alguns caminhos para você conhecer as 3 técnicas infalíveis para você gerar autoridade, melhorar seu posicionamento
e obter reconhecimento por parte dos seus amigos, familiares, clientes, colegas de trabalho, talvez. Só que antes de falar desses 3 pilares, deixa eu fazer um resumo aqui do que a gente abordou até agora. Primeiro, gente, falamos da importância de agir como autoridade, se comunicando com clareza e construindo os 5 pilares que eu acabei de falar. Quais os segredos que a gente abordou aqui? O segredo número 1, a sua comunicação é um reflexo do que está na sua mente e no seu coração. Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. José da Silva, bem-vindo. Segredo número 2, fazer aquilo que as autoridades fazem, mesmo antes de ser reconhecido como uma. Não é esperar se tornar autoridade para começar a agir, é agir antes e no processo você vai se lapidando. Segredo número 3, o propósito é a força motriz por trás da autoridade. Quando você tem uma vida com propósito, você vai ter muito mais facilidade em adotar um posicionamento, melhorar a sua imagem e isso vai te trazer autoridade. Se você fica vivendo de aparências, vai ser muito mais difícil gerar autoridade, tá bom? Maria Enedina dos Santos, seja bem-vinda. Então, gente, feito o resumo aqui dos pontos abordados e considerando que a gente está se aproximando aqui do final, eu vou falar quais são as 3 soluções que eu acredito que qualquer pessoa pode fazer para gerar mais autoridade. A primeira delas, gente, é participar de um podcast. Tá aqui em Belo Horizonte mesmo, quem estiver aqui em Belo Horizonte, tiver interesse em participar de um podcast, me manda uma mensagem. A gente tem grupos aqui de terapeutas que a gente se reúne de vez em quando para poder gravar um episódio de podcast. Qual que é a vantagem disso? Um terapeuta pode ser a referência, pode ser o host do outro. Você faz um modelo de entrevista, fica muito legal. E a partir daquele conteúdo de qualidade que você gera no estúdio de podcast, você vai ter uma série de cortes depois para fazer conteúdo para suas redes sociais. Isso é muito legal, tá? Então quem tiver interesse aí pode me chamar no direct, que eu tenho interesse em fazer parcerias com pessoas que queiram gravar um podcast, em especial nas áreas de terapia, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano, que são os nichos que eu atuo aqui principalmente. Mentorias também, tá? Livro físico, gente, não foi à toa que eu lancei uma mentoria para ajudar pessoas que querem escrever um livro. Em 2024, para quem não sabe, eu escrevi, publiquei e lancei o meu primeiro livro físico, Como Superar o Luto com Hipnose, que está disponível também na Amazon. E publicar um livro é deixar um legado e se posicionar como especialista na sua área. É isso que significa escrever um livro. Tem uma história que eu conto, gente, não sei se vai dar tempo aqui, mas rapidinho. Como eu falei aqui antes, eu trabalhei como motorista de aplicativo e uma vez um médico cirurgião pegou uma corrida comigo do aeroporto até o Alphaville, que é um condomínio de luxo. A gente foi conversando, falei que era terapeuta, que tinha escrevido um livro. Quando eu mostrei para ele o tema do meu livro, e ele viu que era sobre luto, ele falou o seguinte: cara, eu me conecto muito com esse tema, porque eu perdi meu irmão assassinado há 5 anos atrás e até hoje eu sofro com esse luto. Eu quero comprar seu livro. Esse médico comprou meu livro e alguns meses depois ele me mandou uma mensagem querendo marcar uma sessão de terapia. Isso foi agora, gente, em janeiro para fevereiro de 2025. E aí, gente, o que acontece? Naquele momento que eu fiz o contato com esse médico, eu não era só um motorista de aplicativo. Eu era um terapeuta. E eu não era qualquer terapeuta. Eu era um terapeuta que escreveu um livro. Eu havia me posicionado. E o meu livro me deu autoridade naquele momento. O meu livro me posicionou como alguém que se esforçou para escrever um livro. Percebe? Percebe a diferença? E uma terceira técnica que também vai te trazer autoridade é você ter um curso, um infoproduto, uma mentoria, um treinamento. Né? Feliz aquele que ensina aquilo que sabe, né? Que aprende o que ensina e ensina aquilo que sabe. Então é isso, gente. Quanto mais pessoas você impactar através de um podcast, através de um livro físico, digital, um e-book ou infoproduto, são essas 3 técnicas infalíveis para gerar aí mais autoridade, tá bom? E, gente, para finalizar, já deixa o seu like aí se você gostou, deixa um comentário. E é o seguinte, gente, frase para finalizar: quem se contenta com migalhas jamais irá desfrutar o banquete. Está na hora de você sentar-se à mesa, tomar seu lugar e assumir a sua autoridade. Mas para isso você tem que saber quem você é, qual o seu propósito,
estar com a terapia em dia, com o emocional em dia, um emocional bacana, se posicionar, e somente então você vai passar uma imagem condizente com a sua essência e com a sua verdade. Então chega de mentiras, chega de máscaras, chega de migalhas. Tome o seu lugar no mundo e lembre-se que esse posicionamento ele começa de dentro para fora. Não adianta se maquiar toda bonitinha, todo bonitinho, sendo que por dentro você não tem propósito, não sabe quem você é, o emocional está abalado, tem uma criança ferida aí pedindo ajuda, pedindo socorro. Então até nisso, se você precisar, a gente está aqui para servir, para ajudar, para mostrar caminhos, tá bom? Então, gente, eu espero ter contribuído com a sua evolução, com o seu negócio. Parabéns para quem ficou aqui até o final. Eu desejo uma excelente noite e que você faça uma ótima semana. Obrigado aí ao pessoal do Instagram, TikTok aqui também. Gustavos entrou agora também. Então é isso, gente. Eu vou encerrando aqui. Grande abraço. Com Deus, tá? Ah, gente, recados, tá? Dia 30 de março, treinamento Mude no Hotel Boutique Savassi, Belo Horizonte. Dia 29 de março, meu primeiro workshop presencial no Barreiro, edifício Gran Vita. Dia 29 de março, às 18 horas. Dia 2 de abril, estarei fazendo uma palestra lá na Fundação Helena de Poff, em Ibirité. E dia 12 de abril estarei fazendo a minha imersão de renascimento sistêmico lá no Espaço Alma Zen, também em Ibirité. Tá bom? Então fica o convite aí. Um grande abraço, uma excelente noite. Fui! A experiência do renascimento para mim foi incrível. Eu já fiz diversas terapias, mas eu nunca tinha experimentado nada tão profundo, tão forte para mim, quanto foi a experiência do renascimento. Agradeço muito ao Ed pelo carinho que foi demonstrado naquele momento, o acolhimento dele comigo, a paciência, todo o amor dele demonstrado durante aquela terapia, durante e depois. Te agradeço imensamente. Muito obrigada.